Todas as pessoas que compõem a mesa, exceção feita ao meu caso, são pessoas que têm muita proximidade, muita afinidade, muita habilidade no tratamento deste tema. Né? Uma sociedade que passou nos últimos anos por transformações tão intensas, isso tem um impacto extraordinário, não apenas nas redes sociais, na mídia, mas um impacto extraordinário na vida política, na vida eleitoral do país. Muito possivelmente, redes sociais, estou falando aqui na presença de especialistas no tratamento teórico e naqueles que precisam enfrentar esse tema na linha de frente do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. É possível, uma das maneiras de se examinar este fenômeno das fake news, da utilização das redes sociais, é encará-las, né, como uma ferramenta, como um instrumento que procure controlar ou reduzir a complexidade social. Muitas vezes as redes funcionam como simplificadores da vida, né? Esta simplificação tem várias características. Isso vai desde a comunicação via memes, até a comunicação que é feita num sistema, num ritmo de polarização absurda. Isto tudo vem acoplado a uma viralização da informação que também tem efeitos devastadores para a vida política, para a vida social. Então, isto tudo cria complicadores, dificuldades e problemas do ponto de vista jurídico extraordinários a serem enfrentados. O que eu vou fazer? Regular as redes sociais, regular o uso da internet, ao mesmo tempo criar limitações, problemas que digam respeito à liberdade de imprensa, por exemplo. Enfim, são estes temas que serão objeto deste seminário tão rico, tão interessante, com a presença de muita gente da área dos meios de comunicação, das mídias digitais ou mais convencionais, de forma aqui nós, me corrija Floriano se não for esta ordem, primeiro fala o ministro Alexandre, depois a professora Ana e o professor Eugênio Butti. Então, eu agradeço a presença de todos, devolvo a palavra para o professor Floriano. Obrigado, professor Celso. Vou passar a palavra para o professor Alexandre, mas já antecipo que o professor Alexandre tem um outro compromisso às 10h30, então ele vai sair um pouco antes do final do painel para dar tempo de chegar a esse outro compromisso, que é próximo, mas demanda algum deslocamento. Professor Alexandre. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês na nossa faculdade. Cumprimento o nosso diretor, professor Campilongo, professor Floriano, professor Nelise Bechala, que eu constantemente venho alugando nas minhas bancas de doutorado junto com o Floriano, e também o professor Eugênio Butti. É um prazer aqui revê-lo novamente. O tema em questão é importantíssimo e às vezes, acho que a premissa inicial é essa, às vezes a discussão começa deturpada. Nós no mundo, o mundo não está falando em regular, cercear ou diminuir a liberdade de expressão. O mundo inteiro, e a União Europeia acabou de regulamentar, a Alemanha acabou de regulamentar, a Austrália regulamentou já há algum tempo, o mundo está falando em regulamentar a ausência de uma liberdade de agressão, que passou a ser comum por milícias digitais no mundo todo. São coisas totalmente diferentes. Eu costumo dizer, e repito até de forma cansativa, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de ofensa, não é liberdade de ameaça. Esse discurso de que o que se quer limitar é a liberdade de expressão, esse discurso ele é uma narrativa construída pela extrema-direita
e no mundo todo. Porque é um discurso fácil. Querem limitar o que eu vou falar na internet, o que eu vou postar no Twitter, o que eu estou falando no WhatsApp. Eu só estou falando que eu quero acabar com a democracia, que eu quero matar meus inimigos, que eu quero destruir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Por que eu não posso falar isso? Só que essa narrativa aqui, dentro de uma faculdade de Direito, essa narrativa é ridícula. No mundo real, essa narrativa alcançou inúmeros seguidores. É uma lavagem cerebral constante. E isso tem método. Então são duas premissas iniciais que, se nós não levarmos em conta, nós não vamos conseguir combater esse malefício que vem sendo feito à democracia, ao Estado de Direito e, do ponto de vista individual, a inúmeras pessoas. O número de casos de depressão e suicídio de adolescentes em virtude do bullying pela internet, pelas redes sociais, aumentou no mundo todo. Não é só uma questão, de Estado, é uma questão individual também. E se nós não partirmos de duas premissas, a primeira é que não se está querendo reduzir, regulamentar a liberdade de expressão, e sim a ausência de liberdade de agressão, de ameaça. E a segunda premissa importante, é que isso não é aleatório, isso tem método. Lá atrás, a partir do momento em que se verificou, e isso começou pela extrema-direita norte-americana, não é extrema-direita mesmo, aquilo que vivia escondido, se verificou que as redes sociais eram um novo caminho de comunicação de massa, sem controle, e o que nasceu para o bem, todos aqui se recordam, leram, a Primavera Árabe, as redes sociais foram utilizadas para combater regimes que não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade de imprensa. A população precisava se comunicar, se reunir, convocaram reuniões. A partir disso, alguns ideólogos da extrema-direita perceberam que isso era um mecanismo que poderia ser tomado. E com extrema competência, diga-se de passagem, começaram a tomar conta disso, e a doutrinar, e a criar bolhas, criar narrativas, porque perceberam que não havia controle. Como é possível até hoje todas as big techs, as plataformas, serem consideradas empresas de tecnologia, de informática, e não de publicidade, de mídia? A empresa que mais faturou em publicidade no mundo, o ano passado, foi a Google. Só que ela não tem nenhuma responsabilidade como tem a mídia tradicional, como tem empresas de publicidade. Então, a partir dessas duas premissas, de que há necessidade de se evitar essa agressão, no que eu falo, não pode ser considerado uma terra sem lei, as mídias sociais, as big techs, e de que há método, nós temos que chegar a mecanismos que respondam uma única pergunta: por que o que não pode ser feito no mundo real pode ser feito no mundo virtual? Essa é a questão. Eu costumo brincar dizer no Congresso, para mim, a lei, o projeto de lei está sendo realizado, está sendo elaborado, podia constar um único artigo: tudo que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Não precisava mais nada. Eu não sou daqueles que acham que precisa de uma grande regulamentação. Se nós aplicarmos o que nós já temos, interpretando com o que é o mundo virtual, nós já conseguimos limitar
essas agressões. E vejam, isso foi feito, se não com 100% de eficiência, mas com muito mais eficiência do que nas outras vezes, o ano passado nas eleições. Não houve necessidade de uma nova lei. Nós esperamos no Tribunal Superior Eleitoral até o limite que o Congresso aprovasse a lei, regulamentando. Não houve aprovação, e vida que segue. Necessidade dessa fiscalização. Porque o que ocorre hoje é uma total irresponsabilidade daqueles que levam a notícia para milhões e milhões de pessoas. Se nós fizermos uma analogia, você tem um balcão, um depósito, e você aluga esse depósito. Obviamente, você não é responsável, não pode ser responsabilizado se aquele que alugou está usando para guardar drogas, realizar tráfico de drogas, ou contrabando, ou é uma quadrilha que sequestra e coloca as pessoas lá. Então, se você não tem ciência disso, você não pode ser responsabilizado. Agora, se você, num determinado momento, tem ciência, você tem certeza, sabe que isso ocorre, você renova o contrato normalmente, porque você está ganhando bem com aquele contrato. Veja, a partir desse momento você tem responsabilidade. Isso é o mundo real. Vamos transportar para as Big Techs. Elas são o quê? Elas mesmas dizem. Elas são os depósitos de textos, informações de terceiros. Elas não podem ser responsabilizadas porque elas não sabem, dizem elas, o que vai ser colocado. A partir do momento que elas têm ciência, a partir do momento que elas impulsionam isso, a partir do momento em que os algoritmos indicam de forma principal uma ou outra notícia, a partir do momento que ganham dinheiro em cima disso, elas têm responsabilidade. Porque elas não estão mais, de forma inconscientemente, servindo de depósito. Elas sabem, estão ganhando em cima. O que parece uma comparação tosca, é uma comparação simples. No mundo real não poderiam fazer isso. No mundo virtual, elas podem. Então, 3 primeiras medidas importantes, e eu criei aqui, até sob a coordenação do professor Levi, que é nosso professor aqui também do Departamento de Direito de Estado, e é o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Nós criamos um grupo de trabalho com todos os representantes das Big Techs para que nós possamos levar ao Congresso Nacional propostas, primeiro, de uma melhor autorregulação e, segundo, standards para que realmente haja uma regulação externa. E dentro dessa ideia, as primeiras propostas são: o que for impulsionado, o que for monetizado, o que a Big Tech ganhar em cima, ela é responsável. Mas eu impulsiono porque os algoritmos dizem que é... Não importa, o algoritmo é de quem? Quem produz o algoritmo? Em outras palavras, o que tiver o papel de acionamento das Big Techs, elas imediatamente são responsabilizadas. Elas têm responsabilidade. Elas não podem dizer: eu não sei o que está sendo postado, o vídeo que está sendo colocado, mas você está indicando. Você está ganhando dinheiro. Você está monetizando, você está impulsionando. É muito mais eficiente, a meu ver, do que querer definir o que é fake news de forma abstrata. Aí o subjetivismo é muito grande, nós vamos ficar sempre correndo atrás do prejuízo. Então nós vamos partir disso. Você impulsionou? Aí pega o caso, analisa, você é responsável. O seu algoritmo indicou, porque aqui
Se vocês forem procurar agora no Google, carro vermelho, nunca mais você vai deixar de receber e-mail sobre promoção de carro vermelho. É um negócio desesperador. Aí, há sempre a teoria da conspiração, né? As pessoas falam, cuidado com o celular, porque estão ouvindo o que você fala, mesmo estando desligado, não é? Todo mundo já ouviu isso, né? Aí você fala, mas por quê? Porque eu comentei com a minha mãe que eu queria comprar uma blusa amarela. E aí eu comecei a receber e-mails de blusa amarela. Eu sinto dizer que não é nada disso, né? É triste achar que nós não estamos sendo gravados. Eu até posso estar sendo, né? Eu já acordo e parto do pressuposto. E estou sendo gravado. Então eu só falo aquilo que pode ser gravado. Mas é triste falar, né, que não está sendo. Não é por causa disso. É que você, ao entrar e colocar isso, os algoritmos já direcionam tudo para você. Então, as redes, se elas estão te entupindo dessa informação, se elas estão levando a informação para você, elas têm que ser responsabilizadas. Monetização e impulsionamento devem ser responsabilizadas. Maior transparência nos algoritmos. Nós também fizemos várias reuniões com especialistas no Tribunal Superior Eleitoral e, a partir delas, todos disseram que há necessidade de uma maior transparência nos algoritmos. Por que escolhem colocar em primeiro lugar, se você consulta uma determinada notícia, por exemplo, Palmeiras não tem título mundial. Que é uma verdade, né? Aí você consulta, vem primeiro uma notícia, não é verdade, Palmeiras em 1615 ganhou do time da Várzea, isso é considerado título, porque algum palmeirense fez o algoritmo, né? Daí tá, patrocínio, Crefisa. Por que esse vai em primeiro, a outra notícia vai dizer? Deve haver uma transparência maior dos algoritmos. Que todas as Big Techs se recusam a colocar isso. Porque, obviamente, há aqui um interesse econômico. Se há interesse econômico, se é um meio de ganhar dinheiro, sai daquela ideia de que são meros depositários e intermediários. Não, é um negócio. E nós temos que tratar isso como um negócio. Obviamente, e por isso que eu não sou favorável àquela regulamentação estrita ponto a ponto. Primeiro porque quanto mais se colocar, mais ineficiente será. Você não ataca as prioridades. E segundo porque é um modelo de negócio diferenciado, é um modelo de negócio que não pode ser banido, não pode porque ninguém aqui vive 10 minutos sem olhar no celular, procurar alguma coisa, então é algo que já está incorporado na vida, é algo importante, é algo que veicula realmente ideias de todos, mas o que nós temos que colocar é o que a Constituição consagra, é o binômio constitucional para a liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade existe no mundo real, deve existir no mundo virtual. Se você não pode ofender alguém no mundo real, agredir verbalmente, você não pode também no mundo virtual. Se você não pode propagar ideias nazistas, ideias atentatórias contra a democracia no mundo real, porque isso é crime, deve ser crime também no mundo virtual. O mundo virtual não é uma terra, eu repito sempre, e já falei agora, não é uma terra sem lei. Não é porque você covardemente pode se esconder no anonimato, criando um robozinho, criando um perfil fake, que você não pode ser responsabilizado. Então, há necessidade dessa responsabilização.
E a partir desses poucos tópicos, nós vamos conseguir criar um novo sistema de controle, de autocontrole também. Porque, diga-se aqui, não se pode só criticar, todas as big techs, todas as redes sociais foram extremamente cooperativas durante as eleições. Dentro da ideia deles do que é esse negócio, foram extremamente cooperativas com o Tribunal Superior Eleitoral. Algumas delas, e depois mostrar nos relatórios, enquanto nós demos para determinada rede 150 decisões para retirar alguns contextos, elas, na autorregulação, bloquearam 6.000, 6.500. Então, elas querem cooperar. As visões são diversas, mas a visão, e eu quero deixar isso aqui bem claro, a visão delas é cooperativa. Elas têm uma outra visão. Nós temos que chegar a um entendimento. Nós, que eu digo, é o poder público e a iniciativa privada. Mas elas também têm um entendimento de que a médio e longo prazo, a continuidade dessa instrumentalização das redes por esses extremistas, por discurso de ódio, isso pode levar à própria destruição dessas redes. Eles têm noção que foram instrumentalizados, por exemplo, no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro é o grande exemplo de instrumentalização das redes, porque foi convocado pelas redes. Várias mensagens já eram discurso de ódio, de destruição, e deixaram proliferar. E aí é outra medida que eu sugeri para o grupo de trabalho, e nós vamos sugerir ao Congresso Nacional. Eu pergunto sempre nessas reuniões, eu falo, pornografia infantil e pedofilia, vocês deixam colocar nas redes? Não. Ótimo. Como vocês controlam? A inteligência artificial, então 92, 93% dos casos, no que colocou, sai imediatamente, nós bloqueamos sem que tenha uma curtida, um like. Os outros 7, 8%, como há certa dúvida, nós temos uma equipe, aí humana, não inteligência artificial, analisa e retiramos ou não. Isso vale para pornografia infantil, isso vale para pedofilia, e eles dizem, mas são imagens, é mais fácil, mas vale também para o que eles mais temem, direitos autorais. Na verdade, eles temem mais direitos autorais do que pedofilia e pornografia infantil. Por quê? Porque a indenização é gigantesca quando há violação de direitos autorais. E direitos autorais são palavras. Inteligência artificial faz a comparação com palavras. Então, a outra proposta por que não exercer o mesmo controle para alguns tópicos? Nazismo, todo mundo sabe o que é nazismo. É algo objetivo. Até os nazistas sabem o que é nazismo. Todo mundo sabe o que é racismo. Todo mundo sabe o que é discurso de ódio atentatório contra a democracia. Basta colocar as elementares do tipo criminalizado no Código Penal. A partir daí você cria os algoritmos de inteligência artificial e faz o mesmo trabalho em relação ao que você já faz. Eles já fazem com pornografia, com pedofilia, principalmente porque aí a comparação é idêntica, porque são palavras, não imagens, necessariamente, com direitos autorais. O restante, outros discursos de ódio, aí vai caso a caso, mas isso você reduz enormemente. Uma outra questão que o Tribunal Superior Eleitoral acabou editando uma resolução para dar eficiência maior no controle, e é outra proposta que nós
estamos levando a eles e vamos levar ao Congresso. Você tira, por decisão judicial, determina que se retire uma determinada notícia. Então, as urnas são fraudáveis. Você digita um número, sai outro número. Todo mundo deve ter uma amiga que já falou isso, né? Fala, fui lá, digita um número, sai o outro, sai outra foto. Daí se aperta, foi você mesmo? Não, foi uma amiga da minha amiga. Não, daí vem aquele videozinho que na eleição de 18, 14, começou depois de 18, é um vídeo tão tosco, né? Que corta e vai e tal, mas continua rodando. Mas se você tirou uma vez por ordem judicial, a empresa tem que tirar todas semelhantes. Por que você tem que repetir isso? Que foi exatamente o que o Tribunal Superior Eleitoral, por resolução, colocou. A partir de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão jurisdicional, todos os demais casos idênticos, o efeito vinculante a essa decisão, a presidência pode determinar que se retire. Agora, não haveria necessidade de se determinar. A autorregulação já tem que proceder assim. É porque se é já comprovadamente ilegal, basta preparar um programa que estenda a todos os demais casos. E se vocês forem ver, não existe isso hoje. Se você coloca alguma coisa que já foi retirado, continua sendo proliferado. Determinada pessoa, que não vou dizer o nome, que hoje se encontra recluso, inventou num determinado momento que eu era advogado do PCC. Xandão é advogado do PCC. Não preciso dizer a pessoa. Tudo bem. Entrei com ação por indenização por danos morais. Eu já ganhei 12 ações de indenização por danos morais. Se você for no Google e colocar Alexandre Xandão advogado do PCC, sai 300 mil notícias. Já foram mais de 50 notificações para o Google, porque você manda, permite, eles mesmos tiram. Olha, mas é algo tão óbvio. Se já a decisão judicial transitada em julgado, por que ficar repetindo? A única vantagem é que é mais indenização por danos morais. Mas é algo ilógico. Então essa é outra proposta, porque aí o que as redes falam, mas aí reclamam que nós estamos censurando. Então, havendo um dispositivo legal, você inverte o ônus. Ou seja, a notícia, ela é mentirosa, é fraudulenta, houve condenação judicial, houve determinação judicial para retirar, você pode retirar todas iguais. Se eventualmente nos algoritmos errar uma, a pessoa que entra e diz, não, essa aqui, na verdade, eu estava criticando isso, vamos dizer. Aí inverte. Não há problema algum em relação a isso. Então, são 4, 5 medidas que eu diria, obviamente, seria pretensão dizer que isso vai resolver, mas isso vai equilibrar. Vai equilibrar e daqui 6, 7, 8, 10 meses, a gente reanalisa e diz, o que deu certo, o que não deu certo, o que é possível alterar, o que é possível melhorar. Mas certamente acaba com essa irresponsabilidade total que existe nas redes sociais. Não é possível continuar, não é possível que alguém que defenda a democracia, que defenda o Estado de Direito, que defenda o respeito ao outro, a dignidade da pessoa, continue defendendo uma irresponsabilidade total das Big Techs. Nem elas defendem mais isso. Como eu disse, elas têm uma outra visão de alguns pontos e elas querem estar resguardadas para não serem acusadas de cercear alguma coisa.
Mas mesmo elas querem uma regulamentação porque viram o perigo que a instrumentalização pode causar. O que aconteceu dia 8 de janeiro no Brasil pode acontecer em outros países do mundo. O que aconteceu lá em 6 de janeiro nos Estados Unidos é uma repetição. E elas estão sendo instrumentalizadas. Nós não podemos deixar de regulamentar, porque senão fica só a decisão extrema, que é mandar sair do ar. Então, é 880, como ocorreu com a questão do Telegram. O Telegram se recusava, o Telegram por um tempo se recusou a aceitar o convite de reunião do TSE, presidências passadas. Nem respondia. Se recusava a obedecer a ordem judicial brasileira, como de resto fazia no mundo todo, dizendo que estava imune à jurisdição nacional porque era em Dubai a sua sede. Ótimo. O que eu fiz? Bloqueio. Acabou o Telegram. 53 milhões de pessoas que usavam iam ficar muito felizes comigo. Iam se somar as outras 50 milhões que já são felizes comigo. Mas não dá para bloquear. Claro que dá. Territorialidade. Nós temos que ter uma noção moderna do que é territorialidade da jurisdição. Tudo que é veiculado no Brasil e causa prejuízos no Brasil é de competência da justiça brasileira. Como que essas redes funcionam no Brasil? É um toque mágico? Não, são as antenas brasileiras. Basta você cortar o sinal. Em território nacional, acabou. Mas estão vinculando pelos Estados Unidos. Ainda realmente não é problema da justiça brasileira. Mas em território nacional, o problema é da justiça brasileira. A competência é da justiça brasileira. Agora, se você não tem mecanismos intermediários, você só tem um mecanismo. Ou você aceita que se ignore a justiça brasileira, ou você tira do ar. E bastou essa decisão para o Telegram imediatamente cumprir todas as decisões, passar a colaborar, não só no Brasil, como no resto do mundo. Por exemplo, a Alemanha citou o precedente brasileiro. Então, é possível essa regulamentação, porque senão nós vamos ficar na mão de extremistas que continuam instrumentalizando todas essas big techs para discurso de ódio, para atentado contra a democracia, atentado contra a imprensa. Um dos grandes malefícios, e com isso eu encerro, mas um dos grandes malefícios dessa ausência de regulamentação, dessa ausência de responsabilização, foi o ataque direto dessas redes, de quem se utiliza dessas redes contra a imprensa tradicional, dizendo que a imprensa era vendida, que a imprensa é conivente, e aí aquela pessoa que se coloca como especialista faz aquele fundo falso de livros, coloca um terno gravata e coloca professor, e fala da guerra da Ucrânia até a final do Campeonato Paulista. Só que tem 50 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. A opinião dessa pessoa acaba chegando a mais pessoas que a imprensa. Mas a imprensa tem toda uma responsabilidade de divulgação, porque sabe que pode ser responsabilizada. Então tem que checar a notícia, tem que analisar. Só que nessa bagunça proposital, que teve método desses extremistas, eles confundiram tudo. Tudo é notícia. E a nossa notícia chega mais rápido, óbvio. É uma notícia falsa, que não precisa ser checada. E tem mais ramificações. E acaba, por isso, desinformando. Hoje a grande batalha da democracia
é contra a desinformação. Se nós não vencermos, ou equilibrarmos pelo menos, o combate à desinformação, a democracia vai continuar sendo atacada. Sendo defendida, vai permanecer, mas o ataque vai persistir. Então, vamos direto à causa. A causa é a desinformação. Vamos acabar, ou pelo menos equilibrar essa questão da desinformação. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Alexandre. Já passo a palavra para o professor Eugênio Butti. Se vocês quiserem inverter também, não tem problema. Como que preferirem. De verdade? Eu segui a linha de banca. Como você é professor externo, fala antes. Quanto tempo, Floriano? Uns 15, 20 minutos, tá bom? Gente, bom dia. Bom dia, professor, ministro Alexandre Moraes. Bom dia, Floriano, professor Celso Campilongo, Anelisa Bechara. Bom dia a todos vocês. Primeira coisa, é muito bom estar aqui no dia 31 de março falando sobre a liberdade, a expansão da liberdade e a proteção da liberdade. Uma grande honra estar aqui nessa mesa. Eu fiz algumas notas e gostaria de começar, que é o tema da nossa mesa, pela expressão pós-verdade. Essa expressão já tinha aparecido no final do século XX, ela vira um livro em 2004, um livro de Ralph Case, A Era da Pós-Verdade, mas ela ganha dimensão maior numa capa da revista The Economist, em 2016, no dia 10 de setembro de 2016. Essa capa fazia alusão à campanha de Donald Trump. A gente precisa entender o que se passa aí, porque nessa passagem existe uma chave para que a gente compreenda algo mais estrutural, mais profundo, que é aquilo a que fez menção, ao meu ponto de vista, acertadamente, o ministro Alexandre de Moraes. Pós-verdade. O que isso quer dizer? Que antes de 2016 havia verdade na política? O que isso quer dizer? A expressão, a chamada do Economist era a política na era da pós-verdade, e a grande chamada era a arte de mentir, e uma figura alusiva ao Trump na capa. Ora, desde que se escreve sobre política, desde Platão, a gente tem a nota de que a mentira faz parte da política. Sempre convivemos com a mentira, gostemos ou não, e desde que existe a linguagem, existe a dissimulação, existe a mentira. O problema é que em 2016, por ali, se notou uma mudança de escala. A mentira passa a circular numa proporção industrial, ou como eu tenho preferido chamar, superindustrial. Há um acoplamento na mentira interessada com uma nova forma de fluxo das informações que desvaloriza, desprestigia e dá um bypass na razão. Vamos lá. Há uma aderência perfeita no plano da estrutura entre essa superindústria que desinforma e as causas, os apelos que são emocionais, sensacionalistas da propaganda da extrema-direita antidemocrática. Uma nova observação aqui. A esquerda mente? É evidente que mente. Existem ditaduras de esquerda que instrumentalizam a mentira? É evidente que existe. São lamentáveis, são deploráveis, devem ser removidas, devem ser superadas.
A gente já conhece isso desde o século XX. A novidade que está aí é uma mentira provinda da extrema-direita que tem interesse em destruir a democracia, e isso é uma novidade histórica. A indústria da desinformação, quase que na sua totalidade, mas majoritariamente, é uma indústria de raízes de extrema-direita antidemocrática. A gente pode fazer uma genealogia, pode investigar isso, a gente pode voltar ao nazismo, ao fascismo. Existem lá traços culturais que preveem, antecipam e retratam perfeitamente o que nós vivemos hoje, mas nós não estamos no fascismo, nós não estamos no nazismo, nós estamos em algo diferente. Eu vou dar alguns elementos que reforçam esse diagnóstico que eu estou fazendo. Eu vou dar 3 elementos. O primeiro é o que eu chamo de totalitarismo escópico. É um termo esdrúxulo, mas vou explicar. O segundo é o regime de trabalho escravo nas redes digitais. Eu vou explicar também. E o terceiro é o aprisionamento da imaginação. Tudo isso é um campo fértil para as sementes da extrema-direita antidemocrática. E esse acasalamento é que vem causando o estrago que nós estamos vivendo. O que é totalitarismo escópico? Existe uma figura, Floriano, você me interrompa se eu bater o tempo. Existe uma figura atribuída a Jeremy Bentham, que é o panóptico. O panóptico é um artifício para vigilância em prisão. É uma torre que tem pequenas janelinhas, cercada por celas, cujas paredes são de vidro quando elas se voltam para essa torre. De tal maneira que um único vigilante consegue intimidar e espionar e vigiar centenas ou milhares de celas. O prisioneiro nunca sabe se está sendo visto naquele momento, mas sabe que pode estar sendo visto. E o vigia no centro do panóptico pode estar dormindo, não faz a menor diferença. Foucault, mais recentemente, pegou essa figura para pensar sobre a sociedade. Monopólio global, não monopólio das economias nacionais. E elas veem tudo e nada revelam. É por isso também que o algoritmo não pode ser decifrado, não pode ser exposto, não pode ser público. Mas o algoritmo regula o debate público com regras privadas. Esse é um problema. O segundo problema é o que eu chamo de trabalho escravo na era digital. Quem é que posta as coisas do Facebook? Dá um exemplo, mas existem muitos outros. YouTube.
O YouTube não paga repórter, redator, cinegrafista, assim como o Facebook. Quem escreve os textos, fotografa os gatos, os pratos de comida, são os tais usuários que ficam horas nessas coisas, trabalhando de graça. Porque o público vai lá ver, consumir aquelas coisas, trabalhando de graça. Ora, isso foi aproveitado pela extrema-direita, esse regime de trabalho escravo, para montar centros de operações caras, com conexões internacionais que a gente desconhece, aproveitando-se dos meandros opacos, e o que eles produzem é reproduzido, por sua vez, por trabalho escravo. Com esse regime de trabalho, trabalho escravo, trabalho gratuito, trabalho não remunerado, trabalho, o olhar é trabalho, não remunerado. Com essa fórmula, elas se tornaram as empresas mais valiosas da história do capitalismo. São empresas que valem 3 trilhões de dólares. Mais do que tudo que tínhamos ouvido falar. É nessa escala de valor. Trabalho escravo. O terceiro elemento que eu gostaria de destacar é o aprisionamento da imaginação. Isso é uma superindústria do imaginário e, ao mesmo tempo, uma grande prisão. A imaginação fica cativa, fica contida. Ela só prospera naqueles circuitos pré-estabelecidos. As redes sociais não são redes de pessoas, elas são redes de muralhas. Muralhas que cercam pessoas em bolsas, em bolhas, em guetos narcísicos, que alcançam o gozo quando recebem a repetição e o eco das coisas nas quais elas acreditam ou acham que acreditam. Portanto, os conteúdos, entre aspas, as notícias, as mensagens, as fotos de gato e de prato de comida são artifícios superficiais para um negócio bilionário ou trilionário em dólares, cuja finalidade é trabalho escravo, manutenção do totalitarismo escópico porque do olhar, e aprisionamento da imaginação. Essa indústria não existe para libertar as pessoas, para realizar o sonho iluminista de emancipação. Ela existe para aprisionar, porque ela ganha dinheiro com a presença e com a retenção viciante desse público. Aí não existe razão. A razão aí não vale nada. Aí não existe fato, registro factual. Também não vale nada. Não pesa. Não vale. Aí não existe diálogo racional. Portanto, aí não existe espaço para preservação do que nós chamamos de esfera pública democrática. Trata-se de um dado estrutural. Se isso triunfar, a democracia acaba. Mesmo que não existisse o apelo da extrema-direita antidemocrática. Agora as Big Techs estão percebendo que isso é uma força que pode destruí-las a elas mesmas. E elas percebem que elas também são beneficiárias e dependentes da ordem democrática. Isso é a única boa notícia que existe nesse cenário. Portanto, para terminar, a regulação deve mesmo se ocupar dos meios, menos do que do perfil das mensagens, do que foi dito. Se tem título mundial, se não tem, porque senão nós chegaríamos numa espécie de distopia antiga, que é um grande irmão da verdade que fica verificando se tem título mundial e se não tem. Não é aí que está o problema. Primeiro, transparência do algoritmo. Nós não sabemos quanto as Big Techs faturaram em publicidade do Brasil. É uma loucura, isso é até falta de respeito. Porque se uma pessoa vem conversar comigo e eu pergunto, quanto você faturou o ano passado em publicidade? Elas não dizem. Os meios de comunicação dizem.
Outra coisa, eu não escrevo no Facebook porque eu cobro para escrever, cobro pouco, mas eu cobro para escrever e o Facebook não me paga. Quanto faturou o Facebook? Quanto faturou o Google? Nem isso nós sabemos. E o algoritmo tem que ser público. Isso vai demandar de nós um acordo num plano de uma negociação multilateral, internacional. Porque esses monopólios são inalcançáveis para as legislações nacionais. O trabalho é grande, mas há essa boa notícia. É preciso verificar os métodos desleais. Isso dá para alcançar. Impulsionamentos fraudulentos, uso de robôs, essas coisas. Pelos métodos que a democracia pode equilibrar esse jogo. Não pela perseguição a quem está falando mentira ou verdade. Por fim, é preciso diferenciar o que é imprensa do que é opinião. Um dos males da nossa sociedade na era digital é que nós esquecemos, ou nos esquecemos de qual é a diferença entre o juízo de fato e o juízo de valor. Opiniões absurdas têm o mesmo peso que uma reportagem que custou 30 meses para ser apurada. Fato e opinião é a mesma coisa. Vale acreditar em tudo. A imprensa é diferente. E um dever nosso nesse momento é proteger a imprensa. Imprensa não é liberdade de expressão. É mais do que liberdade de expressão. E com isso eu vou terminar, com essa defesa da imprensa. A imprensa inclui a liberdade de expressão. Mas a imprensa também inclui a liberdade de não exprimir, de não dizer. Eu posso não dizer a minha fonte. E no Brasil a Constituição me assegura esse direito. Isso é diferente da opinião que graça nas plataformas digitais. Isso é diferente, isso é um trabalho. Isso é um trabalho que tem até elementos de instituição. Instituição fora do Estado, mas também instituição, a imprensa. A liberdade de imprensa não é só liberdade de expressão, é liberdade de reunião. É liberdade de empreender uma organização privada ou pública que vai pensar contra o governo, que vai fiscalizar o governo, que vai tomar conta dos direitos das pessoas. Isso não é apenas expressão. Não é por acaso que o discurso da extrema-direita ataca com predileção, além da justiça, além da universidade, a imprensa, porque ela sabe que o ambiente que ela precisa para crescer é um ambiente contra os fatos, contra a razão, contra a verificação dos fatos. Eu só acredito numa política que vai combater o totalitarismo escópico se essa política for declaradamente uma política de defesa da liberdade de imprensa na totalidade do sentido dessa expressão. Muito obrigado. Obrigado, professor Eugênio. Professora Ana Bechara. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, seja nesse auditório, seja em ambiente virtual. Queria agradecer ao professor Floriano, ao professor Juliano e parabenizar ambos pela organização desse evento tão importante que começa nessa data tão emblemática e com a abertura pelo nosso professor e ministro Alexandre de Moraes, que teve e tem tido uma atuação, eu diria, extraordinária e louvável, né, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Tribunal Superior Eleitoral, pela defesa do Estado democrático de direito. Fiquei muito feliz de ouvi-lo, né, e o parabenizo pelas propostas, pelas iniciativas, assim como fiquei muito feliz de ouvir o professor Eugênio Butti, que tratou do tema sob uma perspectiva que para a gente do direito é muito importante ouvir, né, a gente sair do nosso território aqui, né, de legalismo. E, de fato, esse tema é um tema que traz questões muito complexas, porque envolvem, para a gente, desde conceitos jurídicos até o próprio teste de estresse pelo qual as democracias passam, e a democracia brasileira não é exceção, né, a esse teste, no sentido de tensionar a capacidade democrática de seguir e de ser coerente com seus próprios valores e com a sua própria essência no contexto dos desafios da realidade contemporânea, em que, como bem disse o professor Eugênio Butti, o poder
se dá muito mais pelo controle da informação. É essa era que nós vivemos. Né? Claro, eu vou trabalhar mais, agora vou voltar ao universo jurídico, professor Eugênio, né? E é claro que, para todos nós, é conhecido o fato de que a liberdade de expressão é uma garantia fundamental e tem uma natureza contramajoritária. Né? O que isso quer dizer com isso? Claro que não haveria necessidade nenhuma de garantir a ninguém a liberdade de dizer o que todo mundo quer ouvir, não é? De concordar com a maioria. Né? Então, se a gente tem a liberdade de expressão, é justamente para dizer o diferente, para discordar. Né? E essa garantia da liberdade de expressão está intrinsecamente ligada a um dos fundamentos do nosso Estado democrático de direito, que é justamente o pluralismo político, né? Que determina um incentivo à convivência de interesses, de valores, de posições diferentes, o que não significa tolerância, significa muito mais do que isso, porque tolerância significa que eu tenho razão, você não tem, eu te tolero. Né? Aqui a gente está falando do incentivo mesmo desses interesses antagônicos. Com isso, né, é bem sabido, né, por todos que sem liberdade de expressão não tem democracia. E justamente por isso ela vem garantida na nossa Constituição topograficamente numa posição de destaque, né, como garantia fundamental. Então, é claro, num Estado democrático de direito como é o brasileiro, não tem ninguém, inclusive os representantes de todos os poderes, que esteja imune à crítica ou à fiscalização, né, que são então legítimas e são bem-vindas, mais do que legítimas, né, mesmo que elas sejam ácidas, mesmo que elas não sejam amenas, porque elas fazem parte de um sistema participativo, né, em que cada cidadão, cada cidadã tem o direito de levantar a sua voz para expressar o que entende por correto, ainda que seja justo ou injusto, ainda que incomode quem quer que seja. Né, mas daí a gente vem para um contexto atual, que foi mencionado pelo professor Alexandre, né, de invocação do direito para prestar auxílio a disparates, né, a abusos. E aí parece importante a gente voltar verdadeiramente ao direito e abandonar, né, esses discursos pretensamente jurídicos, né, e, portanto, repassar alguns pontos. Né. Como o professor Alexandre de Moraes disse, liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Portanto, qualquer liberdade termina quando esbarra na liberdade do outro. E aí está outro fundamento do Estado democrático de direito, que é a dignidade humana. Né? Então, se, por um lado, o ódio por si não é proibido, né, vai ser proibida a sua expressão na forma de violência ou de ameaça. Né? Se o rancor pode ser manifestado, ele só pode ser desde que não acompanhado da incitação à agressão de quem quer que seja. Né? Então, o direito protege, e protege sim, a propagação de qualquer ideia, mesmo que seja estúpida. Como, por exemplo, a ideia imbecil de que a Terra seja plana. Não é? Porque essas ideias... Eu vou olhar no Google. Porque são formas legítimas de manifestação humana, desde que resguardada a integridade dos demais integrantes da sociedade. Então, é claro que há limites constitucionais e há limites legais para isso. Quando a gente fala de discursos de ódio, né, e esse essa terminologia que a gente herda, né, da cultura norte-americana, né, esses discursos de ódio podem se apresentar muitas vezes disfarçados, inclusive por argumentos de proteção social, né, e de proteção da moral. O que, no contexto de uma democracia em fase de consolidação, que ainda sofre com as reminiscências de uma ditadura recente, como é o caso da nossa, né, pode provocar agressões, violências a grupos não dominantes. E é isso que vem acontecendo no nosso país. Esse tipo de discurso produz todo tipo de violência, preconceito, discriminação contra grupos que são vulneráveis. Né? E a gente tem aí uma estratégia que é deliberada, articulada de segregação. E hoje essa questão ganha muito mais complexidade com o surgimento desses instrumentos de multiplicação de notícias e de mensagens, né, em especial por meio do uso de robôs, como mencionou o professor Eugênio. Né, mais do que isso, né, essa utilização tecnológica se dá, como disse o professor Alexandre, de forma deliberada, de forma articulada, com método, né, envolvendo uma estratégia que é uma estratégia política e econômica. Né? Então, se esses mecanismos, né,
tecnológicos, quando usados para noticiar fatos, debates, ideias, enfim, críticas, que seja, se eles podem ser considerados legítimos instrumentos de cidadania com o uso de tecnologia, né, quando eles propagam falsidades, né, agressões, né, eles são extremamente danosos, né, porque vão replicando e multiplicando essas falsidades de forma tal que elas vão se transformando em verdades, né? Por conta das 1000 repetições e por conta desse fenômeno de bolha, né? Que se dá, inclusive, por meio dos algoritmos, como nos disse o professor Eugênio. Tratando dos ataques a instituições, e em especial ao Poder Judiciário, né, isso é importante a gente repisar, embora para a gente soe óbvio, né, lamentavelmente na nossa sociedade isso ainda não é óbvio. Então, tratando dos ataques que sofrem as nossas instituições, é claro que a gente pode gostar ou não das decisões do Poder Judiciário, né? O conteúdo dessas decisões pode sim e deve ser criticado, ser exposto, até com ironia, se for o caso, né? Mas quem se expressa nesse sentido não pode alvejar os prolatores dessas decisões com ameaças, com inverdades que sejam replicadas profissionalmente ou anonimamente por meio de instrumentos tecnológicos, né? De novo, esse ataque ao Poder Judiciário não tem sido uma atitude individualizada, né? Tem sido uma dinâmica articulada, uma estratégia deliberada com conteúdo político. E é claro que a proteção dos poderes, e aqui a gente está falando de um que, como a gente viu, foi muito importante para defender a nossa democracia, a proteção desses poderes e da independência desses poderes é fundamental, né, em relação a tudo isso. Mas aí a gente tem vários desafios jurídicos em relação a esse tema, aos limites à liberdade de expressão. Em primeiro lugar, é interessante a gente discutir se o direito à liberdade de expressão impõe ou não o dever de não mentir, ou de dizer a verdade, né? E esse tema é um tema que tem sido tratado com ambiguidade pela nossa doutrina e jurisprudência brasileiras, né? Vejam que, quando a gente fala no contexto norte-americano, tanto a jurisprudência, a teoria do direito, tem entendido já há algum tempo que a liberdade de expressão é incompatível com o dever de dizer a verdade e com a possibilidade de se censurar a mentira, né? Então a gente tem inúmeros casos de mentiras, né, de não verdades, que em certos contextos são consideradas, são tipificadas no nosso ordenamento jurídico como crimes. Ok, mas a gente tem tantas outras mentiras que não estão delimitadas em tipos penais. E aí como fazer? Não é? Com essas mentiras divulgadas. Claro que aqui a intervenção sobre elas, né, sobre esse tipo de comunicação, começa a entrar num território perigoso, né? E esse tema é amplo e não tem a ver exclusivamente com a definição complexa do que seja a verdade, mas pode ter a ver, como disse o professor Eugênio, com os efeitos e com a intenção na divulgação dessa não-verdade, dessa mentira, né? E aí uma das novas dimensões desse tema tem surgido nos debates sob a forma das chamadas fake news, né? Esse não é um problema novo, né? As notícias falsas sempre existiram, mas o impacto que elas provocam hoje, né, é tamanho que tem afetado a saúde da nossa democracia. O primeiro problema aqui, quando a gente fala nas fake news, se refere, então, à própria clareza do que a gente possa considerar como fake news, né? O que são notícias falsas? É claro que a gente tem casos muito paradigmáticos de fake news, inclusive, né, nomeados historicamente, né, mas a gente tem alguns outros casos que são casos limítrofes, que têm enquadramento muito mais difícil. Por exemplo, né, a divulgação de informações parcialmente distorcidas ou descontextualizadas, né, enviesadas, dúbias, né. O segundo problema aqui se refere à forma de divulgação dessas notícias, né? Como eu disse, o mais importante talvez seja avaliar o método do que a notícia em si, né? Então a gente tem esta montagem, esse desvirtuamento das notícias com uma intenção deliberada de atingir determinado
fim, né, com objetivos aí políticos, violadores do princípio democrático. E um terceiro problema aqui diz respeito à própria definição, então, como eu disse, do que seja verdade e falsidade, no contexto especial de complexidade. E, finalmente, e isso é muito importante frisar, porque tem havido uma confusão, né? Todo o debate hoje parece não se relacionar mais, na maioria dos casos, à imprensa, entendida no sentido tradicional. Na verdade, a imprensa tem sido vítima de todo esse processo. É uma das grandes vítimas ao lado da universidade, né? E ao lado dos poderes do Estado. Na verdade, hoje o tema está abrangendo muito mais essa utilização de tecnologia por grupos e profissionais. O professor Alexandre falou de milícias mesmo, né? Num contexto ainda pouco normatizado. Né? E pouco normatizado num cenário que, inclusive, extrapola a soberania dos próprios Estados. Quando a gente fala nessas empresas e no monopólio que elas têm da informação e da divulgação da informação, elas não envolvem Estados, né? Ou economias específicas, elas estão acima disso e envolvem interesses que estão acima disso. Isso dificulta e muito, né, a regulação dessas situações. E aí, claro, eu fiquei muito feliz de ouvir as propostas do ministro Alexandre, né, e extraordinárias têm sido as decisões do TSE nessa matéria, mas eu fico ainda muito preocupada, não é, e pouco otimista com a ideia de uma autorregulação, né, com a ideia de que essas big techs vão realmente se autorregular no sentido protetivo da própria democracia. Claro que elas não sobrevivem se a democracia não sobrevive, claro que isso ataca essas empresas, mas nós temos tantos interesses para além disso, né, inclusive interesses econômicos, que é difícil pensar mesmo, né, se essa autorregulação vai atingir algo realmente proveitoso ou positivo, né, para o nosso Estado democrático de direito. Eu quero concluir falando um pouco e voltando então a falar do papel do judiciário nesse tema. Né, eu realmente tenho defendido e acredito que as nossas cortes superiores têm andado muito bem nisso. Né, esse discurso crítico aí de pretensa censura à liberdade de expressão, como a gente viu aqui e repisou várias vezes, é muito falacioso, né, porque ele tenta invocar o que seja um direito contra os seus próprios princípios. Isso que é invocado não é o direito. Na verdade, né, o fato que a gente tem que tomar aqui como central é quando uma sociedade ou determinado modelo político precisa do seu Supremo Tribunal Federal para garantir a estabilidade institucional e impedir uma ruptura, algo está funcionando muito mal na sociedade. Não é? Então, não é exatamente para o Supremo Tribunal Federal que eu preciso olhar nesse momento, né? Mas é olhar para aquilo que está causando esse desequilíbrio, né? As causas disso, né? Então vejo que embates, desconfortos, são questões normais num Estado democrático de direito entre os três poderes, né? Nem sempre os três poderes seguem a mesma linha e nós temos por isso um sistema de freios e contrapesos que tem funcionado muito bem. Agora, quando você entra numa rota de colisão, né, no sentido de ruptura, onde você tem conflitos constantes com os poderes, né, e o estabelecimento de uma guerra mesmo, política, com os poderes, particularmente com o poder judiciário, e a gente tem o poder judiciário chamado a manter a normalidade, e como foi chamado, e tem sido chamado de forma tão intensa, algo está muito errado. Né, e o sistema precisa olhar, então, para esse desequilíbrio, e precisa olhar com muita atenção. Né? Então a gente tem que estabelecer aqui, eu fico muito feliz com esse evento, de estabelecimento desse debate com seriedade sobre esse tema, né, para evitar que as disputas judiciais sejam cada vez mais deixadas, ou deixem cada vez mais os autos para atingir aqui, na prática, guerras cibernéticas, em que os argumentos jurídicos são todos substituídos pela capacidade de replicar em verdades que consolidam aí a versão da parte que melhor maneje esses instrumentos. E é isso que está acontecendo. Né? Hoje quase a gente não consegue fazer discursos jurídicos porque eles são substituídos, né, por esse tipo de inverdade. O que
o Estado Democrático de Direito definitivamente não pode tolerar são as manifestações contra a sua própria carga axiológica e contra a sua própria existência. Eu me lembro, professor Eugênio, há uns anos atrás, de uma daquelas manifestações, acho que em 2021, de setembro, uma manifestação lá em Brasília, um jovem segurando uma faixa assim que dizia: pelo direito de não ter direitos. Esse jogo de palavras lamentável, para não dizer imbecil, mais do que isso, significa algo muito grave, né? Significa a demanda por um retrocesso pré-iluminista. Então, conhecer a Constituição, conhecer os fundamentos e os limites do nosso Estado Democrático de Direito e da liberdade de expressão parece um passo muito importante. E acho que esta é a nossa grande contribuição da universidade, do direito e nossa, como cidadãs e cidadãos, né, ter uma clareza conceitual, e me parece que esse é o melhor remédio, né, para começar a estabelecer os mecanismos de controle dessa situação e para garantir a defesa, como a gente vem fazendo, do Estado Democrático de Direito. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana. Nós, com isso, encerramos esse painel de abertura, agradecendo mais uma vez ao professor Eugênio, à professora Ana, ao professor Alexandre. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo na sequência voltamos com o segundo painel. Muito obrigado.